Reverendíssimo Diácono Francisco, queridos ouvintes que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais, Face, Neuci Souza, programa Encontro com Deus, a web Rádio Ativa Comunicações, a minha saudação, bem como todos também pela plataforma de YouTube, Paróquia Santa Rita de Cássia, Batatais. Caros irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz a todos os corações que nos acolhe na sua palavra do Evangelho de Jesus e também esta celebração. Todos nós, envolvidos pelo amor do Pai, somos chamados nesta liturgia a renunciar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir o caminho que Cristo nos propõe a cada dia. Assumir isto é viver a nossa vocação. Viver a nossa vocação pelo batismo que fomos chamados e nos tornamos filhos e filhas de Deus, nós abrindo a um Deus que, além de nos chamar, além de nos confiar uma missão, Ele sempre nos seduz com o seu amor de Pai. Um Deus que tem um carinho especial por cada um de nós, que não se cansa de querer que cada um de nós estejamos perto dele, pois somos especiais. Mesmo diante das cruzes do dia a dia, ele também fica sempre do nosso lado. A confissão de Jeremias, na primeira leitura de hoje, é uma expressão concreta de que a palavra de Deus, quando vivenciada com profundidade, ela nos seduz, nos fortalece, nos anima para enfrentarmos as dificuldades da vida e também da nossa missão. Ser missionário nos dias de hoje não é fácil. Falar das coisas de Deus, defender as coisas de Deus, não é fácil. No entanto, mesmo que não queira mais falar e pretenda desistir, a sua missão de profeta, aqui Jeremias, ele pensava até em desistir, porque não é fácil, é uma luta assumir esse compromisso, mostrar ao povo a vontade de Deus, quando o povo já está muitas vezes envolvidos nas propostas do mundo. No entanto, mesmo que o profeta não queira falar e pretenda desistir da sua missão, o profeta é chamado pelo Senhor e sente dentro de si, então, o profeta, pela vontade do Senhor, dentro de si ele sente essa chama ardente do Espírito Santo, que nunca deixa voltar para trás. O Senhor coloca no coração essa chama do anúncio, de profetizar, de falar aquilo que Deus deseja para o seu povo. Todos nós também, como os profetas, somos seduzidas por esse fogo abrasador. E mesmo passando por dificuldades, lutas, tribulações, nós sabemos que vale a pena entregar-se a esse amor que nos dá o poder para abrir os lábios e anunciar a justiça de Deus, denunciando as injustiças e os pecados dos homens. Deus é aquele que sempre coloca o combustível da motivação, da animação, do dinamismo, de não desistirmos de pregar e falar das coisas de Deus. Já na segunda leitura da carta aos Romanos, Paulo
é aquele que sempre está motivando a comunidade a responder os apelos da misericórdia divina. A exortação aqui do apóstolo é feita com base na iniciativa de que Deus é aquele que nos ama e nos amou por primeiro. Dessa forma, cabe cada um de nós, filhos e filhas, num ato de gratidão, responder sempre com o sim a esse chamado que o Senhor faz, trabalhando também para que o mundo seja sempre transformado pelo amor de Deus. Por isso, nós precisamos buscar em Deus esse amor para espalhar esse amor de Deus também no meio dos nossos irmãos. É preciso ter a necessária capacidade de não se conformarmos também com as imposições do mundo, mas distinguir entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Tem atitudes, mesmo de nós católicos, cristãos, que dizemos ser cristãos católicos, que muitas vezes concordamos com aquilo que não é do agrado de Deus. E diante deste amor de Deus, dessa sabedoria, nós precisamos pedir ao Espírito Santo distinguir e mostrar para nós aquilo que agrada e aquilo que não agrada o nosso Deus. Para que tenhamos uma vida sempre em conformidade com a vontade de Deus, nós precisamos saber distinguir o que é e o que não lhe é agradável. Este é o segredo que cada um de nós precisa descobrir na sua vida por este mundo. Por essa razão, cada um de nós precisa estar aberta para as mudanças na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de julgar, a fim de que possamos abalizar o que é bom e agradável ao Senhor. Já no Evangelho de hoje, Jesus dá a conhecer da sua decisão de rumar a Jerusalém e doar a sua vida por amor até o fim. E como para lhe abrir os olhos, nossos olhos, Jesus também vai conscientizar e os seus discípulos antecipando os fatos que viriam ali pela frente na caminhada de Jesus em vista do cumprimento da sua missão. Jesus ali abre o seu coração aos discípulos, dizendo tudo o que iria acontecer. Mas, diante da reação de Pedro, porém, Jesus refuta as suas palavras e vai acusar Pedro de ser pedra no tropeço, de ser pedra de tropeço por causa dos seus pensamentos em relação àquilo que Jesus iria passar, o sofrimento, a sua vida ali sendo colocada na cruz, morto, pregado na cruz. Pedro, ele não pensava que na atitude, nessa reação das pessoas diante daquilo que Jesus iria passar, ele ali vai ficar até um certo ponto, que Deus livre você disso, que não aconteça isso. E ali Pedro, com o pensamento meramente humano, de não querer, às vezes, abraçar a cruz, porque nós, muitas vezes, diante da dificuldade, diante dos problemas, nós queremos correr dele. Nós pedimos a Deus que tire esses problemas. Por que eu, Senhor? Por que não o vizinho da minha frente, que é muito mais ruim do que eu? Por que aquela pessoa que faz o mal, ela não passe por essa dificuldade? Pedro ali estava se esquivando de carregar, de abraçar a cruz, e Jesus vai dizer: olha, Pedro, não é assim,
não é abandonando, não é se revoltando, não é querer se escapar da cruz, que nós vamos fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus, não quero que você fique numa vida cômoda. Muitos de nós queremos a comunidade, a vida fácil. Nós preferimos mais o domingo da Páscoa do que a cruz da sexta-feira que Jesus carregou. Fazendo uma comparação com as nossas reações, também nós podemos perceber que somos pedra de tropeço quando você não admite abraçar a tua fé com coerência, defendendo a vida, defendendo aquilo que Jesus defendia. Portanto, vamos também fazer parte da nossa vida, assumir a missão que nós temos, defendendo a vida, defendendo sempre, fazendo a vontade de Deus acontecer na nossa vida. Dessa maneira, o Senhor também nos dá a instrução para que possamos ser seus seguidores. Não adianta você querer ser seguidor de Jesus querendo uma vida fácil, de mordomia. Jesus não está dizendo o fato de você seguir, de você ser discípulo ou discípula dele. Não quer dizer que você vai estar vacinado contra os problemas. É preciso renunciar a nós mesmos, é preciso tomar a nossa cruz. Isso significa abdicar dos nossos planos humanos e assumir os encargos da nossa responsabilidade e não tentar escapar das dificuldades para fazer, quem sabe, até uma experiência de vida boa. Não é isso que o Senhor está desejando. Deus quer o melhor para nós, mas devemos entender que na nossa vida, na nossa caminhada, temos que abraçar as cruzes. Para ser discípulo de Jesus, é necessário seguir as exigências deles. Muitas vezes nós somos movidos por empolgações, e as empolgações são assim, eu acho aquilo bacana, eu também quero. Quantas vezes as pessoas são movidas pela empolgação? Vê alguém ajudando um pobre, que deveria ser obrigação nossa de ajudar, às vezes na hora, não, eu vou. E a hora que cai na realidade, que tem que dar banho, que tem que dar comida, que tem que fazer muitas coisas, eu acho que não era isso para mim. Então, o cristão não pode viver de empolgação. Nós precisamos abraçar a cruz e muitas vezes nós não medimos as consequências daquilo que nós estamos fazendo. O cristão não pode ser aquele do oba-oba. Agora eu vou. Se não der certo, eu desisto. Tudo que nós fazemos nesta vida tem exigências, mas não gostamos de exigência. Gostamos que tudo seja feito de modo prático, mágico, de tudo muito, eu toquei, aconteceu. Tudo aquilo que de fato na nossa vida é bom, é autêntico, só com as exigências que nós podemos conquistar e seguir Jesus. Se você quer começar a viver uma vida disciplinada, quer emagrecer, você tem que seguir algumas exigências. As regras são duras, você tem que levantar cedo, você tem que correr, você tem que malhar, você tem que fazer uma alimentação balanceada, tudo naquela medida que a nutricionista vai fazer. São exigências para que você queira emagrecer. Para seguir Jesus, meu irmão, minha irmã, não é diferente. Muita gente quer segui-lo, mas não quer com exigências. E por isso não o segue de verdade. Vive na ilusão que estão no caminho de Deus, mas estão sempre no caminho que nunca entram numa estrada, nunca entram para valer. Porque para entrar para valer, primeiro é preciso renunciar. Renúncia não é fuga. Renunciar à própria vontade para abraçar cada dia as nossas obrigações. Nós
não gostamos de renúncia. Você já viu? Qualquer sacrifício para nós é penoso. Nós gostamos de só ter as coisas, mas nós temos que renunciar. Não é? O jovem que quer se casar, ele sabe que para se casar, ele precisa renunciar. Por isso que muitos casamentos não dão certo, porque o rapaz e a moça quer viver como se estivesse solteiro, com aquela vida independente, com aquela vida moderna. E para viver uma vida a dois, o que é necessário? Muita renúncia. O casal quer ter filhos? É graça de Deus. Filho é uma graça, é uma bênção, mas tem que ter muita renúncia para criar, para cuidar, nos tempos em que nós vivemos, hein? Já pensou, você que gosta de dormir de madrugada, ter que se levantar para esquentar a mamadeira, ver o filho chorar, ter que trocar a roupa dele? É a renúncia. Mas você não quer ter filho? Você não quer constituir a família? Você não queria se casar? Então você tem que abraçar essas cruzes. Não se deixe levar pelas propagandas das facilidades. É engano, é ilusão. Tudo na vida tem valor e só se adquire com muita renúncia. Eu dei alguns exemplos, mas tudo na nossa vida tem que ter disciplina, tem que ter renúncia. Não é? O jovem que quer jogar bola, não é? Que quer ser um jogador profissional, vai ter que ter muita renúncia, bastante tempo para conseguir o que quer. Ele poderia dizer, eu já sei jogar muito bem, eu sou ótimo. Não, você tem que fazer muitos treinamentos. O rapaz tem que renunciar bastante tempo para conseguir aquilo que o treinador quer dele. Não é? Eu poderia dizer tantas coisas, mas sem querer. Primeiro tem que saber renunciar e depois tomar a sua cruz. Cada um de nós tem uma cruz para ser abraçada. O reino de Deus é o reino do crucificado. Nós seguimos Jesus crucificado. Então, nós também nos crucificamos a cada dia, carregando a cruz da vida, das obrigações, das responsabilidades que você temos diante da nossa caminhada. Renúncia, repito, não é fuga. Renunciar à vontade própria para abraçar a cada dia as obrigações que são próprias da vida. Abraçar os limites, as dificuldades, a família que temos e a situação em que nós nos encontramos. Vamos ser felizes seguindo o Mestre Jesus, mas é preciso abraçar a cruz que temos a cada dia. Ninguém chega ao céu sem carregar a cruz, sem passar pela cruz. Se o Filho de Deus, para chegar ao Pai, de novo, juntamente, ele passou pela cruz e abriu as portas do céu para nós, você também tem que carregar a sua cruz. Não queira facilidade. Não pense você que o céu é um toque de mágica. Na hora em que você estiver morrendo, assim, não, agora eu quero, Senhor, eu quero chegar no céu. Mas você não se esforçou nada para seguir a estrada que levasse ao céu. Então vamos nos esforçar, abraçar a cruz. O cristianismo, ser de Cristo, não é moleza. Tem que ter força, garra, coragem e perseverança até o fim. Que nada tire você do caminho da salvação. Que você não seja como Pedro. Senhor, que Deus jamais permita que você carregue e passe por essa cruz. Quantos de nós pedimos isso também? Senhor, não deixe que as dificuldades venham até mim. Eu não quero carregar essa cruz, eu não tenho capacidade. Abrace a cruz. Não renegue, não renuncie à cruz que cada um de nós tem. A cruz que eu tenho que passar, por mais que você me ame e goste de mim, só eu posso carregá-la.
A cruz que você tem, mesmo que eu ame você imensamente, é só você que pode carregar essa cruz. Cada um tem uma cruz na medida certa para chegar ao céu. A cruz que você tem é a ponte que levará você para o céu. Não tente serrar um pedaço, não tente cortar um pedaço da direita e da esquerda, porque você pode estar destruindo a ponte que leva você para o céu. E hoje também eu quero lembrar aos nossos catequistas, aqueles que assumem a missão de proporcionar aos nossos jovens, crianças e adultos a possibilidade de terem um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré. Eles educam para o amor e fazem sempre a vontade de Deus na vida das pessoas, levando o ensinamento, a pregação. Portanto, rezemos nesse dia para que as nossas comunidades se empenhem em incentivar novas pessoas para essa vocação tão bela e bonita na vida da igreja. Parabéns a todos os catequistas. Que Deus abençoe grandemente o chamado que você recebeu. Não são todos que têm. E se você tem, é dom, é graça. É difícil? É. Mas abrace a cruz, que Jesus vai ser o sirineu que vai ajudar você a educar os filhos e as filhas de Deus no caminho que leve ao céu. Que Deus te abençoe grandemente.